O Eterno, abençoado seja o seu poderoso nome. No relato da criação, em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o sétimo dia, ele descansou e santificou este dia, dando exemplo para toda a criação. Outra vez, quando ele escreveu com a sua mão, no Monte Sinai, as 10 palavras maravilhosas, ele fez questão de mencionar e nos ordenou a lembrar. Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Eu desejo a todo o povo da Teshuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, do amor e da misericórdia que só o Eterno, nosso Criador, pode nos proporcionar. Eu sou o Marcos Aurélio, mais um dos professores do canal Teshuvá Total, e peço a vocês aí que abram tanto as suas escrituras, bem como o seu coração, para que a gente possa estudar mais uma das porções da Torá, mais uma das porções que o nosso Criador nos deixou como ensinamentos do manual da nossa vida. Como a gente deve aprender com os acertos e os erros que estão descritos aí nas porções, né? Tanto nas porções da Torá, quanto nos profetas e também nos escritos nazarenos, com o nosso mestre amado Yeshua. Então, hoje eu tenho esse prazer de estar com vocês falando sobre mais uma porção da Torá, e é uma porção que eu gostei muito de fazer há 4 anos atrás, quando eu iniciei essa jornada aqui no Teshuvá Total. Se eu não me engano, foi a segunda porção que eu fiz. Estava muito ansioso, muito assim acelerado. Acabei falando, deu para entender, mas eu acho que precisava de alguns argumentos mais ser falado com mais calma, com mais tranquilidade. E eu vou fazer a reedição de um estudo que até hoje, por incrível que pareça, faz 4 anos, aqui o pessoal que fala comigo, meus amigos que estão aqui próximos, sempre estão na memória deles, falando e perguntando sobre esse caso, como aconteceu. Toda vez que chega no livro de Shemot, o pessoal manda mensagem para mim, até pessoas de fora também, e reassistem o estudo. Eu acho até interessante, né, que é uma tese que eu levantei que já existe, já é bem consolidada no mundo acadêmico, porém, no conhecimento geral, não é tão citada, que é justamente qual é o faraó do Êxodo. Então, esse primeiro estudo de hoje à noite será uma introdução para que a gente possa, amanhã pela manhã, amanhã à tarde, ter mais tranquilidade em discorrer sobre a porção e entender por que esse faraó tinha um coração duro, porque esse faraó não quis deixar o povo de Israel sair do Egito. Por que eu digo isso, meus irmãos? Mas, meu irmão, é necessário mesmo a gente saber. Simplesmente ele tinha um coração duro, ele não, o Eterno deu provas para ele, deu possibilidades dele escolher, e ele escolheu errado. Simples assim. Mas é o que eu digo sempre. Eu venho, ao longo dos estudos que eu venho fazendo, não sei se vocês perceberam, eu tenho essa primícia de correlacionar o, a parte geográfica, né? A parte ambiental da época, o ambiente, como se passava, como se dava, e para poder explicar algumas ações que foram tomadas durante o período das escrituras. A gente viu o caso de Abraão, quando os reis, né, foram lá lutar contra os reis de Sidom e Amorá, a batalha dos 4 reis contra os 5 reis. Né? A gente entende ali um pouco, olhando o mapa da região, entendendo as nuances de tudo que aquela guerra representou e o porquê foram tomadas determinadas ações. Da mesma forma, quando a gente fala sobre o faraó do Êxodo, se a gente entender a figura do faraó, vai ser mais fácil a gente entender as ações que foram tomadas e prever e entender, além de entender, prever e entender essas reações dele. Então, por que eu explico isso? Quando alguém pergunta para você, tenha esse texto em mente. Ó. Deixa eu até clarear aqui para vocês. Tenham esse texto em mente. O texto que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes santificai Adonai, seu Elohim, em vossos corações.
e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Muitas vezes, meus irmãos, a gente é questionado por pessoas que não creem no eterno, por céticos, por pessoas que têm outro tipo de pensamento sobre as escrituras, que acabam querendo dar descrédito ao texto bíblico por não encontrar respostas razoáveis para as suas indagações. Vou lhe dar um exemplo. Como alguém pode acreditar que um faraó, quando se estuda o comportamento das dinastias faraônicas, você não vai encontrar jamais um faraó que subiu ao trono sem que outra dinastia fosse derrubada. E ao ser destronada essa dinastia, o faraó que assume, ele só passa sua descendência para os seus filhos. Então, você não encontra um relato de um faraó que passe autoridade para um outro governante de uma forma tão intensa como foi dada, por exemplo, a Iosef. Principalmente por se tratar de um estrangeiro. Eles até existem casos do vizier do palácio, né, que era o governador do palácio, eles serem também ter uma grande autoridade. Porém, todos eles eram sanguineamente egípcios, eles não eram estrangeiros. Então, como a gente vai acreditar que alguém recebeu uma autoridade tão grande? Como a gente vai encaixar, por exemplo, os períodos bíblicos? Porque tem que encaixar também as datas. Então, tudo isso leva as pessoas a desacreditar nas escrituras. Por exemplo, muitas pessoas não acreditam no relato do Êxodo porque não bate, cronologicamente falando, com o que é divulgado pela grande maioria, pela coesão aí de, de, de estudiosos bíblicos, né? Porque eles simplesmente encaixam o período do Êxodo com o faraó Ramsés II. E se colocar ponto a ponto, data a data, não bate, não encaixa. Você tem um grande problema aí, um grande ato de quase 200 anos para poder tentar encaixar. Então, tudo isso, sem contar que Ramsés II tem até hoje a sua tumba, tudo preservado, tudo isso. E tudo foi muito. É o maior faraó, segundo as fontes, é o maior faraó que já reinou sobre o Egito. E existe o período de anos que ele reinou, muito bem documentado, e não tem nenhum relato de um êxodo ocorrendo no seu tempo, de uma destruição do Egito, dele morrendo no mar. Porém, a hipótese que a gente vai levantar hoje, lembrando que quem pensa diferente não tem problema. Cada um pode pensar de uma forma. Se eu estou levantando uma hipótese, é isso que a grande maioria das pessoas só tem a mente fechada para ouvir um lado. E se ouvir o outro, talvez ela possa ter um pouco de clareza e responder alguma pergunta que a pessoa tem. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente deve estar sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, é isso que eu estou pedindo a vocês hoje. Que a gente tenha mansidão, que a gente esteja preparado para ouvir e, principalmente, quando alguém nos perguntar o porquê nós acreditamos na Escritura, nós termos aí provas irrefutáveis da sua literalidade. Okay? Não é apenas um conto de fada. Não é algo que foi escrito só para dar um sentido na nossa vida. São histórias verdadeiras que realmente aconteceram e a gente vai provar isso usando dados arqueológicos e principalmente acadêmicos. Então, qual foi o farol do êxodo? A primeira pergunta que a gente faz é essa. Então, existem duas linhas de pensamento acerca da data do êxodo. Deixa eu ver se o áudio está ok. Aparentemente aqui está. A primeira, os historiadores afirmam que o êxodo aconteceu entre 1300 a 1200 antes de Yeshua, antes de Cristo. Ele se baseia em algumas afirmações encontradas no
textos da Escritura, e uma delas é a seguinte. Então, por que essa afirmação se dá nesse período? Porque é o período que Ramsés II reinou. Se eu não me engano, foi 1245 a.C. O texto é de Shemot, Êxodo, que a gente viu semana passada aí com o Márcio Luan. Um abraço, meu irmão, que o Eterno te abençoe, viu? Texto de Shemot, Êxodo, capítulo 1, versículo 11, que diz: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então, essas duas cidades foram criadas pelos israelitas. Por que os historiadores colocam a data do êxodo no reinado de Ramsés? Porque essa cidade de Ramsés, conhecidamente, foi construída no reinado de Ramsés II. Ele construiu essa cidade de Pi-Ramsés. Então, a cidade de Ramsés começou a ser construída nesse reinado. Essa cidade recebeu o nome justamente do faraó, considerado os maiores faraós de todos os tempos. Agora, qual é o detalhe, meus irmãos? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Tá aqui, pronto. Pi-Ramsés, Per-Ramsés, em egípcio, é a casa de Ramsés. Foi a capital do Baixo Egito durante o reinado de Ramsés II, até o fim da 20ª dinastia egípcia. Então, essa cidade é uma prova irrefutável que Ramsés construiu essa cidade através do trabalho forçado do povo de Israel. Qual é o problema que a gente vai se embasar já já? É justamente o período desse faraó. É um período que não encaixa não corresponde com os relatos bíblicos. Porque se a gente pegar, por exemplo, a gente fizer uma pesquisa, Abraão, ele viveu no período entre 2000 a 1800 antes de Yeshua. Se a gente for colocando a data dos patriarcas em cima disso, você vai observar que Yosef reinou por volta ali do ano 1650, uma média assim. Yosef reinou no Egito como governador, né, do Egito. Se a gente colocar aí mais, a gente tem como calcular, né? 185 anos, se eu não me engano, depois, você vai estar aí por volta do ano 1450, 1460, antes de Yeshua. Então, para chegar a Ramsés, você vai ter um período aí de quase 200 anos de erro cronológico. É impossível bater essa data, por causa a gente tem as datações de quando cada patriarca foi aparecendo, a média, né? Não com exatidão, a gente tem essas datações, e a gente consegue, a partir das genealogias, né? Do tempo que foi gerado, né? Quando a pessoa foi gerada, a gente vai somando ali. Eu vou trazer já já isso para vocês. Você vai ver que não bate com a cronologia de Ramsés. Mas a gente consegue sim ter uma noção, e a gente vai, ao longo desse estudo, a gente vai debatendo. Então guarde isso na mente. Quem construiu a cidade de Pitom e Ramsés foram os israelitas, construíram para o faraó. Porém, a gente vai ver alguns detalhes interessantes. Já vocês vão ver. Qual é a segunda versão? Que é essa que a gente vai trabalhar hoje. A segunda é essa. Outros historiadores colocam o período do Êxodo um pouco antes, por volta de 1450 a 1420 antes da Era Comum. Sendo esse período no governo da 18ª dinastia faraônica. Também existem argumentos que utilizam textos bíblicos para embasar seu pensamento, e um dos mais fortes é o seguinte. Está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Shilomó em Israel, no mês de Aziv, no 2º mês, ele começou a construir o templo de Adonai. Então,
480 anos depois da saída do povo de Israel do Egito. É de conhecimento geral, é possível se cravar a data que Shlomo assumiu o reinado de Israel, e se você somar 4 anos, aí você vai subtrair os 480 anos. Por isso que, como eu falo, né? A escritura ela vai colocar essas datas não só por colocar. A gente tem que entender cada data dessa é uma referência para que a gente possa embasar a nossa fé, a nossa confiança no Eterno. Shlomo iniciou seu reinado possivelmente no ano 971 antes da Era Comum. E 4 anos depois ele iniciou a construção do templo, ou seja, no ano 967 antes da Era Comum. Subtraídos 480 anos, estaríamos no ano 1447 antes da Era Comum, colocando o Êxodo no período da 18ª dinastia egípcia, a dinastia que recuperou o reinado do governo Ixo. Aqui que entra a primeira vez no estudo esse nome aqui, Ixos. Quem são os Ixos? É isso que a gente vai ver aqui. Vocês vão ver como se encaixa perfeitamente a história do Êxodo com a história de Yosef. A gente consegue entender os pensamentos de cada governante ali que tomou aquelas decisões. A gente consegue entender, por exemplo, por que o faraó do Êxodo ele tinha tanta repulsa por qualquer palavra que saísse da boca de Moshe, qualquer decreto, qualquer ordem que Moshe desse, ele iria rejeitar. A gente entende a partir do momento que a gente começa a entender o contexto histórico. Em meio aos achados arqueológicos que comprovam essa visão de que o êxodo não ocorre na dinastia do Ramsés II, está esse achado histórico que é a estela de Merneptah, que é o filho de Ramsés. Esse aqui é o herdeiro de Ramsés. Ele, ao fazer uma incursão, o seu pai, o Ramsés II, foi um implacável, né? Ele fez várias conquistas e o seu filho não ficou aquém disso. Ele também virou um grande guerreiro e conseguiu angariar grandes vitórias para o Egito. Agora imagine, se há a morte de Ramsés e há uma passagem de poder de Ramsés para o seu filho. O seu filho é totalmente documentado as vitórias de Ramsés. E é totalmente documentado também as vitórias do filho de Ramsés, de Merneptah, incluso com essa estela aí bem preservada que foi achada, comemorando uma incursão que ele teve na região de Canaã. E a partir dessa incursão, dessa vitória que ele teve, foi feita essa estela comemorativa. Em uma parte dessa estela está escrito o seguinte: os chefes inimigos prostram-se dizendo Shalom, expressão que significa haja paz, significa mais do que a mera ausência de conflitos. Nenhum levanta a cabeça entre os 9 arcos. Tisneu, os líbios, está derrotado. A ti, provavelmente os hititas, né, que viviam na terra de Canaã, residentes na Palestina, corta isso aqui, né? Não existia essa palavra aí. Está em paz. Canaã está despojada de toda a maldade. Ascalão foi conquistada. Gaza foi tomada. Leonão ou Lenoão, sua identidade é incerta, né? Ficou como se não tivesse existido. Israel está destruído ou devastado, né? A sua semente ou descendência não existe mais. Evidentemente que nessas estelas o faraó contava a vitória, né? Eles literalmente aumentavam seus feitos, né? Provavelmente nessa incursão, em algum momento o faraó acabou lutando contra o povo de Israel em algum determinado local e acabou vencendo. A escritura fala sobre isso? Em tese fala. Não fala diretamente que houve uma derrota para o faraó. Mas qual é o detalhe importante aqui para que a gente possa raciocinar? Qual é o detalhe mais importante?
O filho de Ramsés, de Ramsés II, quando seu pai morre, que ele assume o trono, ele passa, se eu não me engano, 25 anos a 29 anos reinando. Não dá tempo de Ramsés, após a morte de Ramsés, 29 anos depois, ele ir para Canaã e destruir Israel. Ele coloca Israel como sendo uma nação aqui. Observe que ele vem falando de várias nações, né? Ele coloca que destruiu Israel, lutou contra Israel e ganhou. Se nesse período o povo ainda estava no deserto, rodeando o deserto. Israel não havia conquistado a terra prometida. Teria que passar ainda mais cerca de 60 anos, né? Com Yehoshua ali lutando. Além dos 40 anos, mais 60. Fora que Israel deveria já se estabelecer como uma nação. Então essa luta se encaixaria literalmente na época dos juízes. E nos juízes a gente encontra no capítulo 2, versículo 14 e 15, dizendo o seguinte: Por isso a ira de Adonai se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos expoliadores que os despojaram. Os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puseram mais resistir diante dos seus inimigos, por onde quer que saíam. A mão de Adonai era para mal. Como Adonai tinha falado, como Adonai tinha jurado, e estavam em grande aflição. Então, bem provavelmente que um desses expoliadores que lutaram contra o povo de Israel seriam essa empreitada aí dos egípcios. E uma parte ali embaixo, na terra perto de Gaza ali, houve alguma luta e acabou Israel sofrendo aí contra os egípcios. Aí o que acontece? Se a gente encaixar direitinho essas histórias, não bate a data. Não bate com relação a o faraó ser Ramsés. Porque nós temos aí um período de quase 200 anos. E se a gente encaixa que Israel saiu do Egito em 1450, por aí, nessa média, e passou-se 200 anos depois, tem esse reinado aí do Ramsés e do seu filho Merneptah. 200 anos depois, a gente já pode encaixar, sim, essa estela de Merneptah tranquilamente, com Israel já estabelecido na terra de Canaã e sofrendo uma derrota justamente na época dos juízes, quando o povo estava em transgressão. É mais fácil a gente aceitar essa hipótese. Então, eu estou falando aqui um pouco rápido, vou até desacelerar, porque eu já estudei esse tema várias vezes e eu já sei o que é que eu estou falando, então, às vezes a gente se expressa tão rápido que fica difícil de entender. Então, vamos recapitular um pouquinho só, voltar um pouquinho. O que é que eu quero dizer para a gente explicar bem direitinho? Se esse Merneptah, o filho de Ramsés II, atacou Israel 29 anos depois, vamos colocar assim, deles terem saído do Egito, não bate cronologicamente falando, porque nós sabemos que Israel passou 40 anos no deserto. Então, para isso aqui acontecer, é impossível. A não ser que o Egito atacou Israel quando eles estavam no deserto. Em pouco tempo, eles reuniram um exército e conseguiram destruir Israel. E em texto nenhum bíblico, a gente consegue escutar esse relato. Pelo contrário, a gente só consegue entender que Israel passou 40 anos no deserto. Eles posteriormente conseguiram conquistar a terra de Canaã. E muito tempo depois, algum tempo depois, eles se desviaram do caminho do Eterno e foram invadidos por seus inimigos ao redor, como está lá em Juízes 2, versículo 14 e 15. Aí se encaixaria perfeitamente aí esses 200 anos de lapso com esse Merneptah atacando Israel por causa da rebelião do povo contra a Torá do Eterno. Então, a primeira opção, que seria o Ramsés, o faraó do Êxodo, já fica meio conturbado. Já a segunda opção, encaixando Israel aí no período do Êxodo, na 18ª dinastia, por volta ali do ano
o êxodo acontecendo, né, por volta do ano 1450, é muito mais plausível. Agora tem um grande detalhe, né? Eu falei sobre que Israel, qual é o maior argumento de que Ramsés é era o faraó do êxodo? É porque Israel construiu para o faraó a cidade de Pitom e Ramsés. Porém, eu vou mostrar para vocês no mapa aqui um detalhe muito importante, tá? Aqui. O primeiro questionamento é: como encaixar uma cidade que foi construída 200 anos depois no período do êxodo? Como é que a gente vai encaixar que Israel saiu em 1450 se a cidade de Ramsés foi construída no ano 1250 e pouco, 1240 e pouco, por aí? Não tem como encaixar, né? Porém, vamos com calma, vamos ver com calma aqui. Vamos a essas anotações aqui. No início do Império Médio, de 2055 a 1650, a cidade testemunhou um fluxo gradual de povos palestinos, palestino entre aspas. Eu estou colocando aqui esse nome, mas é os povos que vinham semitas, né? Aqui eu estou fazendo uma retirada direta de um artigo, um artigo, como é que eu posso dizer? Um artigo geográfico ou histórico, né? Para colocar no texto. Então não posso tirar esse nome. Eu estou marcando aqui para vocês, tá? Tornou-se a capital Ixa por volta de 1530 antes da Era Comum, saqueado pelo faraó Armose I por volta de 1521 antes da Era Comum. Permaneceu obscuro até o advento da 19ª dinastia, cujo a casa era próxima. Na realidade, Ramsés reconstruiu a cidade de Avares, colocando posteriormente o nome de Pir-Ramsés. Então, o que é que eu quero argumentar com isso? Está aqui a cidade de Pir-Ramsés, tá? Observem a região, tá? Está aqui a cidade de Avares. Observem se não é a mesma região. Ramsés, Pir-Ramsés e Avares. Aqui é a região de Goshen, vou mostrar para vocês, tá? Mostrando aqui na mesma localidade. Deixa eu sair aqui, tirar aqui da câmera. E pronto. Olha onde é a região de Goshen, tá? Aqui era onde o povo de Israel ficou. Observe que Pi-Ramsés foi reconstruído em cima da cidade de Avares, exatamente da mesma região. E é isso que os relatos arqueológicos hoje afirmam, que a cidade de Ramsés foi construída em cima dos escombros da cidade de Avares. A cidade de Avares foi destruída pelo faraó Armose ou Tutmose I. Ele, ao conquistar essa capital dos Ixos, foi o que eu havia falado no início. Os Ixos são um governo estrangeiro que comandou o Egito durante cerca de 200 anos, 150 anos. Porém, essa conquista não se deu de uma hora para outra. Ela foi um fluxo gradual. Aos poucos, os semitas foram descendo da região de Israel, da região de Canaã, e indo para uma região do Egito, por causa da fome que se dava em Israel. A gente tem relatos sobre isso 3 vezes, no mínimo, aí no livro de Bereshit. Nós temos 2 vezes que Abraão teve que descer para o Egito e uma vez que quase que Isaac descia para o Egito. Então, esse fluxo gradual ao decorrer desse tempo é comprovado até pela escritura. Chegou um tempo que os Ixos, esse povo semita, eles foram vendo a fragilidade do governo dos faraós e tomaram o poder, que é o que a gente vai falar a seguir. Então, qual é o detalhe aqui? A cidade de Ramsés foi reconstruída em cima de Avares, que era a capital do governo Ixo. Ah, meu irmão, mas o que tem a ver essa cidade de Avares, que nem aparece na Bíblia,
com Ramsés. É a mesma cidade. Porque existem vários textos que a gente também pode entender esse tipo de ação. E na escritura não aparece o nome da localidade como era conhecida na época, e sim como o nome da localidade como ela iria ser chamada no futuro. Por exemplo, Deuteronômio 34, versículo 1 e 2 diz o seguinte: Então das campinas de Moabe, Moshe subiu ao monte Nevô, no topo de Pisga, em frente a Jericó. Ali Adonai lhe mostrou toda a terra de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, território de Efraim e Menashe, toda a terra de Judá até o mar ocidental. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Moshe, quando ele subiu e começou a ver ali o território de Israel, o povo de Israel já havia conquistado as regiões, já havia sido sorteado para quem foi cada pedaço de terra? Não. Porém, Moshe já estava vendo onde eles iriam ficar, onde eles iriam residir. No livro de Bereshit, de Gênesis, Abraão também faz da mesma forma. Quando Moshe escreve que Abraão subiu para recuperar Lot dos seus sequestradores, ele diz: e os perseguiu até Dan. Mas Dan só veio a ficar no território do norte muito tempo depois. A gente tem um livro de Daniel, onde o Eterno revela ali os governos que viriam depois, e escreve até o nome do governador que iria reinar sobre aquele povo. Então, quando na escritura aparece Ramsés, na realidade a região ali é a região de Avares, região da capital Ixa. É uma atualização ali, como se não atualização, né, que o pessoal chama de atualização, mas a gente chama de uma revelação do Eterno. É uma revelação de onde seria a região. Porque se dissesse Avares, até 1960, se eu não me engano, essa cidade nem havia sido descoberta. Debaixo dos escombros de Ramsés. Então, se tivesse colocado desde o início o nome Avares, por 1900 anos, 1900, por quase 3.000 anos, ficaria sem ser descoberta essa cidade. Então, iriam ficar colocando dúvida no texto da escritura. Então, quando a gente colocar que realmente o povo de Israel, em vez de construir Ramsés, construiu Avares, eu digo a vocês, usando esse tipo de paralelo que a gente faz com a própria escritura. Então, quem são esses Ixos? Quem são esses Ixos? A imagem aqui uma imagem realocada, né? Mas mostra, atualizada assim, né? Feita as correções, mas mostra o quê? Armoso, Tutimoso I, retomando o poder das mãos dos Ixos. Observe esse povo aqui com roupa colorida. Eles eram diferentes dos faraós, né? Ele literalmente matou. Observe que eles estão deitados, né? O faraó matando aí esses povos aí, esses Ixos, que estariam sendo perdendo o seu reinado depois de uma batalha. Então, quem são esses Ixos? É importante a gente entender quem são eles. Os Ixos, em egípcio, né? Esse nome aqui eu não vou nem me arriscar. Soberanos estrangeiros. Foram um povo semita asiático que governou o Egito desde 1678 até 1521, iniciando o segundo período intermediário da história do Egito Antigo. Ao contrário do que antes se pensava, os novos estudos indicam que os Ixos não invadiram a região oriental do delta do Nilo durante a 12ª dinastia do Egito, mas que tomaram o poder como dinastia dominante em 1678, numa revolta após várias ondas de migrações anteriores. Então esse povo que veio da terra de Canaã, do Oriente, eles migraram para o Egito e ficaram por ali, foram ficando, foram ficando. Quando eles viram a fragilidade do faraó da época, eles assumiram o poder. Eles assumiram o poder como se eles fossem os próprios egípcios.
Então, um deles tomou o poder como faraó, outro como vizier, outro como copeiro, outro como padeiro, né? Talvez o padeiro fosse um egípcio de verdade que tivesse tentado botar um temperinho diferente ali na comida do faraó, né? Por isso que ele veio a ser enforcado ali na época de Yosef. Então tá aqui as referências, né? No final do estudo a gente vai colocar. E tem uma coisa diferente que eu fiz nesse estudo, porque a gente não pode tirar as coisas só de várias pessoas, né? E compilando sem que haja uma análise. E hoje a gente tem essa possibilidade de analisar tudo que a gente está falando aqui através de várias ferramentas, né? E é isso que a gente vai ver no final. Então, qual é o provável? Deixa eu ver o tempo aqui. Quando eu falo de tempo, rapaz, eu só lembro do meu amigo Renato de Pris, meu querido. Estamos com você, meu irmão. Deus te abençoe nessa sua luta agora. Está muito triste aí com você, mas eu tenho certeza que o Eterno está confortando teu coração aí mesmo. Então, estamos no tempo, estamos tranquilos, dá para a gente ir aqui. Então, quem é o provável faraó da época de José? Vamos começar ponto a ponto, né? Primeiro a gente identifica o faraó da época de José, entender o comportamento desse faraó, porque ele autorizou um semita, um prisioneiro, assumir o poder do Egito. Seria algo meio incompatível com a cabeça, o pensamento egípcio. Então a gente vai pouco a pouco entendendo esses relatos para que a gente possa chegar no farol do Êxodo e dizer, não, a gente entende o comportamento dele por causa disso, disso e daquilo. Tem comprovação da nossa fé. Comprovação porque a gente acredita assim. Então, o farol da época de Yosef seria esse Maibre Shesh. Foi um faraó egípcio durante o segundo período intermediário. A dinastia, a posição cronológica, a duração e a extensão do seu reinado são incertas e estão sujeitas a um debate ainda em andamento. Evidentemente, a gente não consegue cravar tudo, né? A gente tem que esperar que os historiadores consigam desescavar, né? Tirar dos escombros a história, né? Tá em um selo com a sua inscrição, né? Um sinete escrito com o filho de Ra-Shesh deu a vida, tá escrito, né? Por que esse... Qual é o detalhe importante? Para os faraós egípcios de sangue, né? Para eles seria fácil entender aquele sonho que o faraó teve de 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Porque a deusa principal do Egito era a deusa Hathor. Agora, para um faraó que era um semita, que não tinha o costume de adorar os deuses egípcios, seria mais difícil ele interpretar esse sonho porque ele não tinha conhecimento dos deuses egípcios. Sem contar que os magos que estavam à sua volta, os sábios, né, não eram egípcios também. Provavelmente ele colocou os sábios do seu povo, que não entendiam sobre a cultura egípcia. Porque se ele fosse um faraó egípcio, facilmente ele iria interpretar esse sonho. Porque olha o que está escrito sobre a deusa Hathor, a deusa principal egípcia. Hathor assumiu muitas formas e apareceu em uma variedade de papéis. O egiptólogo Robin Guillam nome, sugeriu que essas formas diversas surgiram quando a deusa real, padronada pela corte do Reino Antigo, observou muitas deusas locais que eram veneradas pela população comum, que foram então tratadas como suas manifestações. Os egípcios muitas vezes falavam das manifestações da deusa como 7 atores. Como se dá essa imagem dessas 7 manifestações de Hathor? São 7 vacas. Aqui tem 8, né? Opa, tem um aqui que tem um negócio a mais. Hein? Esse aqui é o faraó, entendeu? O faraó seria esse e seriam 7 vacas. Agora, se você pegar os relatos sobre o que representam essas 7 vacas, Hathor seria
responsável por a fertilidade de toda a vida egípcia. Ou seja, que cada aspecto da vida egípcia teria um rator que representaria uma vaca gorda, bonita, né? Como aparece aqui na imagem. Então, essas 7 vacas aparecendo e sendo engolidas seriam facilmente decifradas pelo faraó se ele tivesse conhecimento disso aqui. Porém, ele não tinha, porque ele não era desse povo, ele não fazia parte desse povo. O faraó literalmente tinha origem semita. Então, segundo o que a gente acredita, esse faraó da época de Yosef seria esse faraó Ixo. Se encaixa perfeitamente. Se você pegar a cronologia, é porque não dá tempo de eu fazer aqui, mas eu cheguei a fazer esse estudo para os irmãos aqui no Recife. A gente pegar a cronologia de Abraham, de Isaac, de Jacob, aí você vai pegando ano após ano. Eu posso fazer rapidinho aqui para vocês só entenderem. De cabeça. Vamos lá. Alô, menino Renato de Pires. Vamos colocar que Abraham nasceu ali por volta do ano 1950, um exemplo. Um exemplo. Estou colocando como exemplo. 100 anos depois ele tem Isaac, não é isso? Então, 1850. Isaac passa 60 anos para ter Jacó. Então, a gente já vai para o ano 1790. Aí você pega Yaakov, ele passa mais 60 anos. Não, ele tem Yosef com 91 anos, segundo a tradição. Porque ele começa a ter filhos ali por volta de 60 anos. E ele tem Yosef com 91 anos. Então você pega esse 1790 menos 91. Aí dá 1600 e uns quebradinhos. Aí você vai pegar mais 30 anos. 30 anos de Yosef, porque ele reinou no Egito com 30 anos. Se você pegar 1690 menos 30, dá 1660, em média. 1660 anos. Observe quando os Ixos assumiram o poder. Os Ixos assumiram o poder em 1678. Está no slide anterior. Isso a gente fazendo de cabeça aqui, tá? Aqui, ó. 1678. Então, Yosef teria assumido o poder no ano 1660. Isso a gente fazendo de cabeça aqui, tá? Se encaixa perfeitamente ou não? Um governante semita, um faraó semita, dando poder a um familiar dele, uma pessoa da mesma região que ele veio também, um estrangeiro querendo vencer na vida, que tinha sabedoria, que ele não achava dentro da corte dele alguém que tivesse sabedoria para conhecer os segredos dos egípcios. Mas esse teve a revelação do Deus, ele fala, né? Quem é próximo de Adonai, do Eterno? Porque ele tinha conhecimento que na sua terra se cultuava também esse Deus. Então, observe como as coisas vão se encaixando. Então, para o faraó, era difícil. Ele não tinha conhecimento dos deuses egípcios, ou das suas lendas, né? Mas um, para um faraó egípcio verdadeiramente, ele mataria fácil. Então, por isso que a gente encaixa os Ixios no período de Yosef. Tem mais sobre a simbologia de Hathor aqui. Ó. A simbologia da fartura ou miséria. No Egito Antigo, a deusa Hathor era frequentemente retratada como uma vaca, simbolizando a fertilidade e maternidade. Textos antigos, como o Livro dos Mortos e a narrativa bíblica, o sonho do faraó, no livro de Gênesis, interpretado por José, menciona 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas gordas, ou 7 representações da deusa Hathor, simbolizam 7 anos de fatura e prosperidade, enquanto 7 vacas magras representam 7 anos de fome, pobreza e miséria. A deusa egípcia Hathor diz o seguinte: Hathor é uma divindade popular poderosa, deusa do amor, beleza, dança, fertilidade e prazer. Seu nome significa recinto de Horus. Isso é a mitologia egípcia. Só essas baboseiras que o povo acreditava até na vaca sagrada.
Então, vamos passando para a gente entender agora quem são esses Ixos, mais um pouquinho, né? Tá aí uma imagem, né? Achada lá na tumba de Amenhotep, se eu não me engano. Diz o seguinte, ó. Um homem chamado Abshar de Ixos fazia parte de uma delegação estrangeira descrita como descrita em uma pintura na tumba de Amenhotep II, por volta de 1900 antes da Era Comum. Este é um dos primeiros usos conhecidos do termo Ixo. Então, observe que essa imigração gradual desses povos semitas veio desde a época de Abraão. Pode ser que essa imagem aí, de 1900, né? Um pouquinho depois, sei lá, venha também a documentar a subida de Abraão para o Egito. Embora os Ixos tenham sido os primeiros estrangeiros a governar o Egito Antigo, os primeiros, né? Os registros escritos de seu reinado são escassos. Por centenas de anos, a única menção conhecida dos Ixos estava no tomo grego de Agíptica, ou História do Egito, escrito por um sacerdote ptolomaico chamado Meneto, que viveu no início do século III, antes da Era Comum, e narrou o governo dos faraós. Porque não tem registros, por exemplo, do reinado de Iosef, do reinado dos Ixos? Por que não tem esses relatos? Porque existe um costume dos faraós, quando eles assumiam o trono e a dinastia anterior era uma dinastia inimiga ou uma dinastia que causou mal para a sua própria dinastia, o que é que eles faziam? Eles apagavam das paredes, que era onde eles escreviam a história, eles apagavam toda aquela história da parede, para que ninguém pudesse mais ler ou lembrar do nome daquela pessoa. Fazendo isso, eles acreditavam que apagando o nome da pessoa aqui na Terra, eles também seriam apagados na outra vida, né? Que eles também acreditavam. Então, apagar o nome. O que é que acontece? Os monumentos construídos durante o seu reinado foram atacados, suas estátuas destruídas. Isso é falando do faraó que nós acreditamos ser o faraó do Êxodo. Olha o que ele fez. Suas estátuas destruídas e todos os locais que registram o seu nome foram apagados. Egiptólogos acreditam que essa atitude foi uma tentativa do novo faraó de obter algum crédito por todo o sucesso que ela alcançou. Agora, quem alcançou esse crédito? Quem construiu? Quem foi o faraó antecessor que teve o nome apagado? Aqui aparece um detalhe. Ela, não está errado aqui a digitação não. Josh Teasley escreveu um artigo para a BBC que, ao remover todas as referências óbvias da sua corregente, Armoses ou Tutmoses III, poderia associar seu reinado, o reinado dela, a seu próprio nome. Ele então se tornaria o maior faraó do Egito. Quem seria ela? A gente vai ver já já. Agora, de onde vem esse texto que Moshe usa como referência para falar com o Eterno, né? Ele diz, olha, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Senão, risca-me do teu livro que escreveste. Moshe tem esse pensamento de riscar o nome, também vem de uma base daquilo que os egípcios acreditavam também. De riscar o nome da parede, você estaria riscado do mundo vindouro. Moshe está dizendo, olha, no teu livro, Senhor, eu sei que tu tens, risca meu nome do teu livro, se tu não perdoar o povo. Agora, de onde os egípcios tiraram isso? De se riscar o nome do livro, você também seria riscado do mundo vindouro. Evidentemente que ele vem tirar esses costumes do Eterno, do ensinamento bíblico da Torá. Então, dá uma travadinha aqui, se consigo. Então tá aí, né? A pintura da tumba de Amenhotep II. Aí a pintura completa, né? A gente tinha visto só esse quadro aqui, né? Porém, aqui está completo, né? Observe que aqui estão os funcionários, os servos egípcios. Olha quem chegou aqui.
aqui a gente tem os egípcios com essas roupas, né? E aqui nós temos pessoas que vêm de outro local, que seriam os semitas. Observe que as roupas deles são coloridas, né? Já dos egípcios eram brancas. Deixa eu voltar aqui, senão fechou aqui, rapaz. Então, quem é Armose primeiro, o faraó que não conhecia Yosef? Quem é esse? A gente vai entrar na dinastia agora dos faraós que literalmente fazem parte desse contexto do Êxodo. Porque no livro de Êxodo, no capítulo 1, se fosse uma dinastia contínua, seria impossível o faraó não conhecer Yosef. Seria impossível. Se imagine você ser descendente de alguém, porque literalmente você reinou a partir do, você herdou o reino de alguém e você desconhecer toda a história dos seus antepassados, daqueles principalmente que ajudaram seus antecessores a reinar. Como é que você não vai estudar sobre essa história? Então, por que esse faraó não conhecia Yosef? Porque ele destronou, ele destruiu, justamente retirou do poder aquele governo do qual Yosef fazia parte. Então, é isso que a história relata e a gente consegue encaixar cronologicamente falando esse Armose ou Tutmoses I como sendo um faraó que não conhecia Yosef. Observe o texto. A família do faraó do Êxodo. Então a gente vai começar desde o primeiro, né? Tutmoses I foi o faraó que não conseguiu unir, que conseguiu unir o Alto e Baixo Egito, recuperando o reinado que foi assumido pelos Ixos. Então, como é que funciona no Egito? Alto Egito, Baixo Egito, é ao contrário. A parte de cima é o Baixo Egito, embaixo é o Alto Egito. Não existia um governo unificado em todo o tempo. Às vezes existiam duas dinastias de faraó ao mesmo tempo. Então, esse Ahmose, ele conseguiu unir as duas dinastias. Ele reinou tanto no sul, quanto ele foi para o norte e destronou os Ixos e reinou junto. Ok? Então, esse Ahmose, ele unificou o Egito novamente, retirando os Ixos do poder. Aí diz o seguinte: esse é o faraó que provavelmente não conhecia Yosef. Como vimos acima, essa era uma prática muito comum dos reis egípcios, e nesse caso principalmente, pois foi uma das maiores vergonhas já conhecida dos faraós egípcios, um governo estrangeiro em suas terras. Tutmoses I teve uma filha mulher, com sua primeira esposa, e teve também um filho homem, porém era filho de sua concubina. Ele colocou o nome do filho com a sua concubina, né, de Tutmoses II. Já a sua filha chamava-se Hatshepsut. Aos 17 anos de idade, ele casou a sua filha com seu filho, ou seja, o filho da concubina. Prática normal dos egípcios. Vocês lembram que eu disse que os faraós, eles são é muito intrínseco isso para eles. Eles querem que a sua dinastia seja herdada por um sangue puro egípcio. O governo tem que ser passado para alguém egípcio. Então, seria impossível que Yosef reinasse se o faraó egípcio não fosse um ixo, não fosse um estrangeiro. Continuando, né? Isso é uma prática normal dos egípcios, casar filho com filho. Porém, a história conta que Hatshepsut não teve filho homem, e sim apenas filhas mulheres. O reinado de Tutmoses I durou do ano 1521 ao ano 1493, totalizando 39 anos.
cerca de 39, né? 38 a 39 anos. A filha do faraó encontra Moshe. É o que a gente viu na porção com o Moré Márcio Luan. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhar. Então, Hatshepsut, a filha do faraó Tutmoses I, seria a filha do faraó que criou Moshe. Ela criou Moshe com toda a cultura e ensinamentos que seriam necessários para que ele, Moshe, viesse a se tornar faraó. Sendo agora descendente dela, porém, como sabemos, Moshe era descendente sanguíneo do povo semita, do povo, para os olhos do faraó, Ixo. Olha a confusão. O faraó destronou os Ixios. Agora sua filha adota um menino, e esse menino é descendente dos semitas, um povo estrangeiro. A cabeça do faraó Tutmos I ficou como faria o Moré Felipe, ficou doida. Que outrora trouxe vários problemas à dinastia faraônica de Tutmoses. Como o faraó não tinha herdeiros além do seu filho Tutmoses II, e o próprio Tutmoses II não havia gerado filhos homens até aquele momento, lembre-se, o casamento de Tutmoses II com a filha do faraó, né, com Hatshepsut, não gerou filhos homens, eles só tinham filhas mulheres. Isso tem toda a história arqueológica. Eu estou trazendo para vocês, meus irmãos, aqui o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Eu, para fazer esse estudo aqui, eu li artigos gigantes, mostrando a cronologia, tudinho, fui anotando ponto a ponto. Tem aqui ainda uns esboços aqui. Mas o que acontece? Essa mulher, Hatshepsut, ela teve só filhas mulheres com o Tutmoses II, filho do Tutmoses I. E, evidentemente, eles não tinham herdeiros ainda. Quando ela adota esse menino como filho dela, quem seria o próximo depois da morte do Tutmoses I e Tutmoses II? Quem seria o próximo herdeiro? Quem seria o próximo faraó? Moshe. Porque não tinha até aquele momento o Tutmoses II gerado um filho homem. Observe o enredo aí, tá? Isso a gente está colocando segundo os relatos arqueológicos. Tutmoses II e o próprio... Perdão. Como o faraó não tinha herdeiro, além do seu filho Tutmoses II, e o próprio Tutmoses II não havia gerado filhos homens até aquele momento, Moshe era literalmente uma pedra no sapato do faraó Tutmoses I e II. Após a morte dos dois, Moshe assumiria o reinado, e em tese a dinastia egípcia se tornaria novamente governada por um estrangeiro. Aí a gente vai começar a entender alguns detalhes. O faraó que perseguiu Moshe, Tutmoses II. Tutmoses II reinou por pouco tempo, cerca de 8 anos. Ele casou-se com sua meia-irmã, Hatshepsut, não tendo um filho homem com sua esposa. Ele, porém, já próximo de sua morte, teve um filho com a sua concubina. Isso é tudo está nos relatos da história desses faraós. Ele prestes a morrer, faltando um ano antes dele morrer, ele conseguiu ter um filho homem com a sua concubina. 1 a 2 anos antes de ele morrer, ele teve relações com sua concubina e teve um filho homem. Moshe já tinha seus 30 e poucos anos de idade, 38 anos de idade, 39 anos de idade. Agora imagina a situação. Tutmoses II tem um filho com a sua concubina. Moshe já tem 30 e poucos anos de idade. Ele está prestes a morrer. E seu filho, que vai assumir o trono, quando ele morrer, seria, em vez de ser o seu filho com a sua concubina, quem assumiria? Seria Moshe, porque ele já estava pronto. Ele precisava fazer alguma coisa para que Moshe sumisse. Observe o texto aqui.
Ele, porém, próximo à sua morte, teve um filho com a sua concubina, dando o nome do seu filho de Tutmoses III. Quando o seu filho completou 4 anos de idade, o faraó Tutmoses II morreu. Agora, como é que uma criança de 4 anos vai governar o Egito? Deixando assim o reinado para Tutmoses III. Porém, o seu filho tinha apenas 4 anos e seria impossível que essa criança se tornasse faraó. Aí então surge a figura de Hatshepsut. Ela assumiu provisoriamente o reinado até que a criança tornasse-se faraó. Isso seria até a criança ter em média 10 anos de idade. Existem relatos das dinastias egípcias de faraós que comandaram o Egito a partir dos 10 anos de idade. Por exemplo, Tutankhamon é um dos maiores faraós do Egito e ele começou a reinar, parece, com cerca de 10 anos de idade. Porém, ela, em pouco tempo, resolveu que não passaria o reinado para o seu sobrinho afilhado, né? Hatshepsut ficou 5 anos reinando provisoriamente, ou seja, dos 4 anos a 5 do menino até os 10 anos de idade, provisoriamente. Mas em vez dela entregar o poder para a criança, para o menino com 10 anos de idade, esse Tutmos III, resolveu, através da influência com os sacerdotes, assumir o reinado. Posteriormente, ela se tornou faraó por 22 anos, totalizando seu governo por 27 anos. Por que ela não passou o reinado para Tutmos III? Ela aguardava que Moshe voltasse. Porque prestes a morrer, acontece, prestes a Tutmose II morrer, acontece aquela situação de Moshe matar um soldado egípcio. Foi o estalo perfeito para o faraó perseguir Moshe. Porque era normal para um príncipe, um nobre egípcio, um herdeiro, ele matar um soldado e fazer o que quisesse. Era normal para eles. Não dava em nada. Porque só no caso de Moshe deu essa perseguição e deu essa situação dele fugir. Porque o faraó Tutmose II não queria passar o reinado para Moshe, queria passar para o seu filho Tutmose III, que era descendente sanguíneo direto do egípcio. Por isso que o texto de Gênesis 2, verso 15 diz: ouvindo, pois, o faraó este caso, procurou matar José. Olha, é impossível, meus irmãos. Observe nas histórias, pode procurar nas histórias egípcias. Se um herdeiro do faraó seria morto porque matou um soldado. Esses caras é o famoso mata-rindo, né? Ele matava sorrindo. Quem dirá um soldado, né? Vai, quem voltou aqui. Né? Tá interessante a história. Tá entendendo tudo, tá? Então, mas Moshe fugiu diante da face do faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Qual o detalhe? Pouco tempo depois, esse Tutmose II, que procurou matar Yosef, ele morre. Só que Yosef se escondeu durante 40 anos, ele não quis saber mais do Egito. E a mãe dele, Hatshepsut, ficou aguardando ele voltar durante 27 anos. Agora imagine o coração de Tutmose III, como não ficava com ódio da sua tia, que não passava para ele o trono, esperando Moisés voltar, Moshe voltar, para reinar no trono. São só hipóteses, tá? Mas segundo os dados arqueológicos, a história de vida dessas pessoas, a questão de filhos, genealogia, tudo isso que aconteceu, não é normal uma mulher comandar o Egito durante tantos anos, só dá para a gente encaixar essa história com esses fatores aí. Tutmose III estava com ódio da sua tia, tanto é que ele apagou toda a história da sua tia, a faraó egípcia, mulher que comandou o Egito e que fez grandes obras no Egito de infraestrutura, uma das maiores construtoras da história. Depois pesquisem sobre ela. E que usurpou seu trono por 27 anos, esperando o seu meio-irmão voltar para comandar no lugar dele. A angústia que ele não ficou.
Então tá aí, Hatshepsut, foi achada essa estátua, né? Hatshepsut governou o Egito de 1479 até 1458. A faraó mulher. Alguns grandes egiptólogos e historiadores encaixam o período da faraó Hatshepsut justamente no período do tempo de Moshe. Ela seria filha do faraó que venceu a batalha contra os Ixos. A filha do faraó, né, que venceu essa batalha. Existem alguns pontos que são interessantes na vida desta mulher. Ela não tinha filhos homens, assumiu o reinado por um tempo enquanto seu sobrinho enteado, né, crescia. Depois da sua morte, seu nome foi apagado por revolta do seu sobrinho. Casou-se com seu irmão, filho de uma concubina, pois seu pai não havia tido um filho com a primeira esposa, sua mãe. O seu marido também toma uma concubina e dela, né, perdão, nasce o que seria o faraó, meio-irmão, sobrinho de Moshe, Tutmose III. Foi uma das maiores realizadoras de obras do Egito. Observe que essa mulher foi muito importante. Então, logo após morrer, o seu marido assume logo após seu pai morrer, o seu marido assume o reinado, que seria Tutmose II. Mas em pouco tempo ele também morre. E quem deveria assumir o trono seria Tutmose III. Porém, ele era uma criança, por isso Hatshepsut assume provisoriamente o reinado até que seu sobrinho estivesse pronto. Porém, ela decide assumir de vez o reinado por 3 décadas. O seu irmão, durante os 5 anos de governo provisório, provavelmente Hatshepsut esperou a volta de Moshe para assumir o trono egípcio. Como isso não aconteceu e foram passando-se os anos, ela resolveu assumir de vez o trono, causando um ódio mortal por seu sobrinho enteado. Né? O seu sobrinho enteado ficou odiando ela mortalmente. Então, recapitulando. Tutmose II primeiro assume, expulsa os Ixos, tira eles da jogada, ele não conhece Yosef. Ele diz, não quero história nenhuma desse povo anterior aí, apaga tudo. Quem são esses aqui que não lutaram com os Ixos? São semitas, são de outro povo, mas são lá da região de Canaã. É? Pronto, oprime eles como um escravo, porque eles podem se revoltar. Eles são muito, muito grandes, são muitas pessoas. Eles podem se revoltar e lutar contra nós. Pode colocar eles aí num regime de escravidão. Beleza. Moshe é tomado, né, das águas. Né? Olha o nome que Moshe recebe. Moshe. E o nome desses faraós é Armoses ou Tutmoses. Primeiro e segundo. E Moshe tem o mesmo nome dele, que é conhecido em egípcio, né? O nome egípcio, Moses. Armoses. Em hebraico é irmão. Armoses, irmão de Moisés. Observe como as coincidências. Não existe coincidência, meu. Todos têm o mesmo nome. Então, continuando. Tutmose III, o faraó guerreiro. É esse o faraó do Êxodo, segundo o que a gente está vendo aqui. Segundo o que eu interpreto. Mas, quem pensa diferente, não tem problema. A suspensão da imagem da rainha faraó, ou seja, a retirada, né, levou a vários egiptólogos a defender a hipótese não confirmada de que Tutmose III pode ter se vingado assim de sua tia por ter usurpado o trono. O que, se estiver certo, seria uma das intrigas palacianas mais antigas da história. Aqui é um texto de uma reportagem sobre esse acontecimento, né? Então é certo, é dado como certo que houve esse reinado dela por 27 anos, usurpando o trono de Tutmose III. Alguns pontos sobre do faraó Tutmose III. Ele foi vencedor de vários combates, existem vários relatos sobre isso. E continuando o reinado como exímio construtor, ele continuou o reinado da sua tia, né, como exímio construtor. Vingou-se de sua tia apagando seu nome das suas obras e colocando seu próprio nome. Moshe seria conhecido também
Moshe seria conhecido e também uma ameaça, pois era filho de sua tia que usurpou o seu reinado. Então, esse faraó aí teria ranço, raiva de Moshe. Nada que viesse de Moshe seria interessante para ele. Então, o coração duro do faraó. Tutmose III morreu em média com 55 a 60 anos de idade. Porém, em sua tumba foi encontrada uma múmia de uma pessoa de cerca de 20 anos de idade. Isso aqui eu vou ter um asterisco porque a atualização do texto desse estudo que eu fiz há 4 anos atrás. Porque existe uma dúvida sobre esse tema aí. Não existe uma coesão sobre o tema, porém realmente é impossível ter uma certeza sobre ambas as afirmações, se era realmente o corpo dele ou de outra pessoa. Porque existem historiadores que dizem que não era o corpo dele, era de uma mulher de 20 anos de idade que estava sobre essa tumba. Né? Porém, como se alguém tivesse colocado o corpo dele para justificar que ele não morreu afogado. Né? Em tese, é o faraó do Êxodo, o primo de Moshe, que encontra com aquele que seria o seu maior rival. E esse mesmo vem com uma mensagem que lhe tiraria o sono. Acostumado a vencer, principalmente com aversão a tudo que vinha da sua tia, recebe a visita de Moshe. Então, esse homem aí, imagina, depois de toda essa história que a gente está contando, 27 anos sofrendo ali, querendo assumir o trono, e a sua tia ali no reinado, esperando que Moshe voltasse. Enfim, quando ele assume o trono, começa as suas vitórias, quem aparece na frente dele? Moshe. Quem verdadeiramente pertencia ao reinado egípcio. Onde a corte olhou para Moshe e disse: esse deveria ser o verdadeiro faraó. E ele vem com roupas de trapos, como um pastor, um simples pastor de ovelha, e vem trazer uma ordem para o faraó, dizendo que ele deveria acatar a sua ordem. Por isso que ele olha para Moshe e diz: nada do que vier desse homem, mesmo que eu veja sinais e prodígios, mesmo que eu veja o céu descer sobre a terra, eu não vou mudar minha opinião. Nada do que vier da boca dele eu irei escutar. Por isso era um dos motivos dele ter o coração duro. Porque se ele abaixasse a cabeça e escutasse algo que viesse da boca de Moshe, aceitasse alguma ordem de Moshe, com certeza ele perderia também o seu reinado. Porque quem estava à sua volta ia dizer: como esse homem recebe ordem de um simples pastor de ovelha? É porque realmente Moshe é o verdadeiro faraó. Era isso que uma batalha de ego, que até hoje, meus irmãos, o ser humano sofre, né? Por não entender os desígnios do Eterno. Às vezes a gente tem um coração duro e não quer ouvir a mensagem que vem do Eterno só porque nós olhamos algo pessoal para alguém, de alguém, né? Ou suas vestimentas, ou porque a pessoa não tem autoridade para falar com a gente. E às vezes a gente acaba tendo um coração duro também. Mas esse homem sofreu por causa do seu coração duro. Então, olha o que aconteceu, que existe, né, no meio acadêmico, se coloca como uma hipótese. Provavelmente os sacerdotes, para que o povo não soubesse que o faraó morreu na perseguição aos hebreus, simularam a sua morte e colocaram outra pessoa em seu lugar. Sabemos que o faraó morreu quando ele entrou no mar de juncos, pois no Salmo 136, versículo 15, assim afirma. Diz o seguinte: mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. No mar de juncos, né? Não no mar vermelho. O seu amor dura para sempre. Também, na tumba do faraó, numa parte dos textos encontrados, diz o seguinte: olha o que está escrito na parede, né, da tumba desse faraó. Palavras ditas por Horus aos afogados, aos que mergulham, aos que flutuam sobre a face de Nu,
aos que estão no abismo de Duate, ó vós que estáis submersos na obscuridade, no abismo cujas mãos cobrem seus rostos. Ó vós cujos rostos, os rostos estão mergulhados na Duate, cujas as espinhas dorsais ficam na inundação. Ó vós que nadais no abismo, flutuando estendidos sobre as suas costas, com os rostos voltados para trás, que haja ar para as vossas almas, para que elas não se asfixiem, que os vossos braços remem sem estar ocultos, que possais abrir o caminho reto no abismo. Com os vossos pés, sem que os vossos joelhos estejam ocultos, que possais sair da inundação, que os vossos corpos não cheirem mal pela putrefação. A vossa carne não esteja em decomposição, tendes o poder sobre a vossa água, respirais porque eu tenho decretado. Está escrito isso na tumba desse faraó. Existe mais alguma dúvida? Por fim, está aqui uma pequena tabela, deixa eu sair aqui, não preciso me ver, de datas que, arqueologicamente falando, são certas, ok? Só que eu coloco ao lado uma relação bíblica. De 1670 a 1610, sobe ao trono a 18ª dinastia, os Ixos, que é o faraó Xerxes. Yosef vira governador do Egito. Lembre-se, eu fui colocando as datas ali de cabeça e bate mais ou menos a data de o ano de 1660. Aqui a gente tem do ano de 1670 a 1610 a dinastia de Xerxes. 1521 a 1493, Tutmoses I retoma o governo. Tutmoses I é o faraó que não conhece Yosef, começa a oprimir o povo de Israel. Em 1520, isso é um dado arqueológico, que foi o ano que Hatshepsut, a filha do faraó, se casa com o seu irmão, né, meio-irmão. Então coloco aqui, ó, a filha do faraó encontra Moshe com 18 anos. Ela já é casada. Faraó Tutmoses I. Então, Moshe é ensinado na cultura egípcia. Em 1481, nasce Tutmoses III. Quem é o faraó? Tutmoses II. Moshe mata um soldado egípcio. Em 1480, Tutmoses persegue Moshe por temer que o governo retorne a um descendente estrangeiro. Quem é o faraó? Tutmoses II. Moshe foge para longe do faraó que o persegue querendo matar. Em 1479, morreu Tutmoses II. Um ano depois ele morre. Moshe está longe. Hatshepsut assume o reinado provisoriamente com a esperança de Moshe voltar. Então quem é o faraó aqui? Hatshepsut barra Tutmoses II, por quase 22 anos. Moshe havia fugido e não sabia que seu perseguidor morreu e sua mãe o aguardava para torná-lo rei. Em 1458 ou 1445, assume o trono definitivamente Tutmoses III, o faraó do Êxodo. Então, 1458 a 1445, porque tem um lapso de 20 anos que, arqueologicamente falando, não bate. A gente não consegue bater isso aqui, não. Não consigo encaixar em nada na história. A única data aqui que realmente não consegue bater. Assume Tutmoses III, o faraó que morreu no mar de juncos com o exército egípcio. Por que eu não consigo bater isso aqui? Porque o texto lá de 1 Reis, de que Shilomon, né, ele coloca 480 anos depois que Shilomon construiu o templo, voltando para a época do Egito, dá 1445. E a história egípcia diz que esse faraó morreu no ano 1425. Então dá um lapso de 20 anos de diferença. Então é a única data que, se vocês aí do chat me pedirem uma comprovação, eu não tenho. Mas essas outras tudinho aqui, eu tenho aqui uma pasta só com esses documentos aqui, marcando cada data aí. Foi um trabalho extenso, tá? Então, em 1 hora aí, a gente conseguiu resumir mais ou menos 1 hora e 20, né? Mais ou menos todo esse tempo de trabalho. Qual é o detalhe final, meus irmãos? Detalhe final.
Há 4 anos atrás, a gente não tinha como colocar, hoje, como a gente faz, na inteligência artificial, para ver se tem alguma lacuna nessa história. E eu fiz isso, tá? Eu peguei esse estudo e fiz coloquei para fazer a leitura na inteligência artificial para ver o que é que ela analisa sobre esse tema. E tá aqui, eu vou colocar para vocês uma leitura breve do que foi o artigo lá, como se deu. Deixa eu ver aqui só para captura de janela. Vou achar aqui ela. Achar aqui o. Pronto. Tá. Vou ler com vocês, tá? A análise que foi feita. Vamos lá. Visão geral da sua terra. Você está propondo o quê? Moisés nasce no contexto pós-Ixos, Tutmoses I. É adotado por Hatshepsut, ele se casa com Tutmés II, ela se casa, né? O nascimento de Tutmés III, filho da concubina, cria tensão cisória, né? Sucessória. Moshe semita, herdeiro adotivo, torna-se ameaça política real. O homicídio do egípcio vira pretexto para expulsá-lo, tal, né? Após a sua morte, Tutmós II, Hatshepsut reina esperando por Moshe. Tutmés III assume depois, apaga Hatshepsut da história. Tutmós III é igual ao faraó do Êxodo. Essa linha é internamente lógica. Agora vamos aos detalhes. Aqui é uma parte que mostra a genealogia egípcia. Mostra toda a genealogia egípcia, mas eu selecionei só essa parte aqui. Ó. Tá aqui o Armose, Tutmose I. Aqui é outro. Aqui é o Deus que eles serviam, né? Hatshepsut, Tutmose II, Deus 7. Aí vem o Tutmose III e o Deus que ele servia era esse aqui. Então, observe as datas aqui, tá? Aqui tá as datas da cronologia egípcia. Foi todas essas datas que a gente viu lá nessa última tabela aí, tá? E que a gente veio validando em todo o estudo. Então, vocês veem que foi algo que a gente colocou através de vários artigos. Isso é só um dos artigos. Isso aqui foi o que a inteligência artificial gerou para mim. Mas existem vários artigos que mostram essas cronologias aí. Mas vamos lá. Pontos onde o encaixe é muito forte. A adoção real faz sentido histórico. No Egito, no Império, no Egito do Império Novo, diz, as adoções reais existiam. Mulheres reais poderiam adotar herdeiros. A filha do faraó tinha status sucessório. Ou seja, que o filho adotado de uma mulher egípcia poderia ter status sucessório. Êxodo 2 descreve Moshe como educado na corte, fluente na cultura egípcia, com acesso direto ao palácio. Isso não combina com um escravo comum, combina com um filho adotivo real. Fator étnico, semita, fator étnico, semita ou ixo, né? É crucial. Após a expulsão dos ixos, qualquer semita com poder era visto como ameaça. Um semita no trono seria o retorno dos dominadores estrangeiros. Seu ponto aqui é muito forte. Moisés não é apenas um hebreu, é politicamente explosivo. Homicídio como pretexto. Você observou algo que muitos ignoram. Matar um egípcio não era, por si só, motivo suficiente para a fuga. Os príncipes e nobres não eram julgados como plebeus. Logo, o crime vira instrumento político, não causa real. Isso combina com Êxodo 2,15. O faraó procurou matar Moshe. Não há julgamentos, há eliminação. Hatshepsut governa esperando Moisés. Historicamente, Hatshepsut não precisava governar tanto tempo. Ela bloqueia a ascensão de Tutmose III por décadas. Algo fora do padrão está acontecendo. Sua leitura, ela aguardava o herdeiro legítimo adotivo. Isso explica o governo longo e estável dela. Quinto ponto, Tutmose III, apagando Hatshepsut. Fator histórico incontestável.
estátuas destruídas, nomes apagados, inscrições mutiladas. O motivo tradicional, misoginia. Motivo alternativo, o nosso, né, da nossa tese, legitimidade ameaçada. Se Moisés fosse o herdeiro esperado, Tutmós III seria usurpador. Isso eleva muito a coerência política de sua leitura. Pontos plausíveis, mas não comparáveis. Aqui está a honestidade acadêmica. Não há inscrições dizendo Moisés, é evidente, né? Não vai ter jamais. Nenhuma fonte egípcia menciona Moisés, mas isso não invalida apagamentos deliberados, silêncio político, e o Egito apagava pessoas com eficiência assustadora. 2. Idade exata de Moisés. A Bíblia diz 40 anos no Egito, 40 em Midian e 40 no deserto. Isso é teologicamente estruturado. Pode ser literal, mas também idealizado. Então aqui é uma dúvida que ele lança, que ele não consegue, a inteligência artificial e os historiadores, os acadêmicos, que a inteligência artificial, vocês sabem, né? Ele pega toda a estrutura do pensamento geral e traz uma análise sobre o que está sendo colocado. Então, existe muita dúvida dos historiadores, dos estudiosos, sobre essa literalidade dos 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos no deserto. Porém, a gente sabe que é assim mesmo. Que para o eterno nada é impossível. O eterno que domina sobre o tempo. E o número 40 para o eterno é muito importante. Então, a dúvida que ele está levantando aqui, só a dúvida que os historiadores têm, né? Mas a gente tem tranquilo sobre isso. Tutmés III, como o farol das pragas. Ele encaixa bem porque era militar, orgulhoso, centralizador, obcecado por legitimidade. Mas o Egito não resiste a catástrofes desse tipo. O silêncio pode ser explicável, mas continua sendo silêncio. Então, não existe nada que relate sobre, na arqueologia achada, né, sobre esse acontecimento na época de Tutmoses. Porém, é evidentemente que o Egito não ia colocar essa derrota nas paredes, né? Nenhuma derrota esses caras dessas nações escreviam, né? Tem um livro muito interessante de Flávio José, que ele faz um ataque, né? Outro historiador, por justamente ele omitir as derrotas do governo grego. Ele diz, olha, nós nos orgulhamos de, na nossa história, ser 100% de verdade, porque nós colocamos até as nossas derrotas na nossa história. Mas você só conta as suas vitórias. Avaliação final. Sem concessões fáceis. O que podemos afirmar com segurança? A sua reconstrução não contradiz a Bíblia. Não contradiz a cronologia egípcia conhecida. Resolve problemas que Ramsés II não resolve. Explica o novo rei que não conhecia José, como mudança de regime. Dá sentido político ao medo do faraó. Onde ela permanece em hipótese. Evidentemente que é tudo hipótese, não é só uma parte, aqui é tudo hipótese, né? Eu estou colocando tudo como hipótese. A identidade exata do faraó das pragas, relação formal documentada de Moisés e Hatshepsut, não tem tanto nenhum, né? Motivação explícita de Tutmés III. Mas isso é normal na história do Egito. O próprio reinado de Hatshepsut foi reconstruído contra o silêncio. Em termos acadêmicos, a sua tese se classificaria como reconstrução histórica plausível de alta coerência interna, apoiada em padrões reais do Egito, do Império Novo, mas depende de correção indireta. Nada disso é fantasia. É história trabalhando com o que o Egito tentou esconder. Isso é o texto que eu peguei da uma análise, né? Eu mandei esse PDF para a IA e ela respondeu com essa resposta aí. Então, se vocês, ao fim desse estudo, sentiram alguma dúvida, ainda pensam diferente, não tem problema. São só hipóteses. Nós estamos aqui levantando para que primeiro texto que a gente leu, que a gente possa afirmar com certeza de onde está embasada a nossa fé. Que não é uma historinha da carochinha, que não é algo que pintou da nossa mente. A gente pode, sim, argumentar conforme o conhecimento geral, arqueológico, acadêmico,
que essa história não é mentira. Então, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha sido claro no meu falar. Qualquer dúvida, podem perguntar aí no chat, deixar nos comentários. A gente aos poucos vai respondendo. Se tiverem mais dúvida, podem entrar em contato através do nosso e-mail aí, que a gente vai conversando com vocês, tá bom? Shalom, shalom, meus irmãos. Até mais tarde. Eu vou colocar uma musiquinha para vocês, aí para vocês ouvirem, com o nosso amado amigo e irmão More Ramos. E quando voltar, vamos primeiro para o normal, né? Que é a Birkat Kohanim. Por fim, a gente vai para o meu amigo Ramos, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem, Yeshua Hamashim, em nome de Yeshua, o ungido escolhido eterno. Amém. Pronto, meus irmãos, vou deixar vocês aí com a musiquinha do meu amigo e amado irmão Moreheim. Saudade de vocês. Vamos matar essa saudade agora aí nesse vídeo que mostra justamente nossa viagem junto aí para Israel, tá bom? O caminho a seguir continua
Estamos aqui no porto de Yafo, que é uma cidade portuária, aqui adjacente a Tel Aviv, um dos portos mais antigos do mundo. E foi exatamente nesse lugar onde Ioná Hanavi, o profeta Jonas, que saiu para a missão conforme o Eterno havia lhe dado de ir até a cidade de Nínive. Então como é que a gente sabe que é justamente esse lugar? Porque é justamente nesse ambiente aqui e que está mais próximo do mar, né? E diz o texto que era de frente para a cidade. Como a gente pode observar aqui, ó, eu vou girar um pouquinho e voltar novamente, ó. Você percebe aqui exatamente a cidade aqui, ó. E de frente para ela, voltando agora, você tem o mar. Então foi nesse ponto em que, a partir daqui, Ioná seguiu para a sua missão em Nínive, conforme o Eterno lhe ordenou.